Capítulo 18. Descanse. Nossa bondade não nos faz merecer a graça. Nossas obras não podem comprá-la. E a nossa fé não serve como uma moeda de troca para conquistá-la. Nossa justiça facilmente nos condena, e as angústias nos fazem errar. Mas Cristo é bom e justo, o suficiente para ser maior que tudo isso. É nele que a nossa certeza deve estar firmada. Às vezes, estamos tão ocupados tentando agradecer através de obras que esquecemos o mais importante, que é simplesmente estar na presença do Pai. Disso, sou constantemente culpado. Chegamos até a nos impor um ritmo nada saudável. Aí então vem o esgotamento, e isso só pode gerar problemas. Inclusive, nos afasta um dos outros e de Deus. Às vezes estamos tão ansiosos, almejando sermos justos, que nos tornamos amargos ao tentar seguir regras que não existem, pois são invenções desnecessárias da nossa cabeça ou preceitos humanos que só servem para gerar hipocrisia. Andamos tão preocupados em sermos bons o suficiente que nos tornamos frágeis em excesso. Tudo passa a ser motivo para se sentir mal. Qualquer palavra áspera, qualquer ato inesperado, qualquer pensamento impuro e qualquer injustiça se torna capaz de nos tirar dos eixos. Não pode ser assim. Se as pessoas ou acontecimentos à nossa volta estão nos angustiando, então é preciso parar e respirar. Talvez Deus traga uma solução, mas talvez a solução seja simplesmente descansar nele e parar de deixar que um problema nos afete em excesso. Nesse mundo teremos aflições, mas Jesus venceu o mundo e nos convida a participar de sua vitória. Então tenha paciência, perdoe e perdoe-se. Quando a raiva te cegar, repita para si mesmo as palavras de Cristo: desejo misericórdia e não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Mateus 9, versículo 13. Se você fez mal a alguém e pode consertar, então busque fazer o que é correto. Mas se não existe conserto, então a graça te basta. Lembre-se o que a Bíblia ensina: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, versículo 9. Converse com Deus sempre. Tenha nele o seu pai e melhor amigo. Se alguém te magoou muito, saiba que esse é um peso que você não precisa continuar carregando. Tenha certeza que a justiça vem, mas prefira desejar e semear a misericórdia. Não devemos condenar ninguém, mas também não podemos negar a verdade para agradar o mundo. Falando nisso, desista de agradar a todos. Vou utilizar a frase mais clichê que conheço sobre o assunto: nem Cristo agradou a todo mundo. Por mais banal que seja, essa é uma lição importante que muitos têm dificuldade de aprender. Na verdade, Cristo desagradava a muitos, e se você o segue, vai desagradar também, justamente quando estiver fazendo o bem. Busque a paz na sua vida, exercite o amor e a compaixão, mas lembre-se de que o equilíbrio não está realmente em nós. Jesus declarou: o que sai do homem é o que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Marcos 7, versículo 20 a 23. Tudo isso está em nós, mas nada disso precisa nos dominar. Então, não se frustre ao perceber a sua fraqueza ou seu descontrole. Creia no Senhor e volte a buscar o equilíbrio dele quantas vezes forem necessárias. Toda vez que se sentir fraco, lembre-se do ensinamento bíblico. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Efésios 2, versículo 8.
É claro que devemos exercitar o autocontrole, mas, frente às nossas inconstâncias, não podemos esquecer que Deus é constante. Ele não muda e seu amor dura para sempre. Creia nisso. Jesus declarou: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém os arrebatará das minhas mãos. Aquilo que meu Pai me deu é maior que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. João 10, versículo 28 e 29. Acredite no Senhor e não tenha medo. Preste bem atenção no que João nos avisa. No amor, não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4, versículo 18 e 19. Vamos lá, vou repetir. Se você o ama, é porque ele te amou primeiro. Será que deu para entender? Ele te ama. Aceite logo, caso ainda não tenha feito isso. Quando aceitamos esse amor, somos transformados de formas impossíveis de serem descritas. Descanse em Deus. Pegue toda a sua dor, todas as suas aflições e medos e converse com Ele sempre. Faça como Cristo ensinou. Quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore para seu Pai, que está no secreto. Mateus 6, versículo 6. Mantenha um relacionamento constante com seu verdadeiro Pai. Não há nada mais maravilhoso do que isso. É preciso saber parar. Não foi à toa que Deus instituiu, durante a caminhada no deserto, o dia de sábado, como sendo um dia de descanso. O assunto é tão sério que a pena para a desobediência era a morte. Nós precisamos aprender a descansar para nos relacionarmos com Deus e também uns com os outros. Se não fizermos isso, em algum momento o cansaço ou a ausência nos fará pagar um alto preço. A lei já não nos condena, mas a vida fará questão de cobrar o preço de nossas decisões equivocadas. Não deixe que os problemas te façam parar de ver o quanto a vida é bela. Sei que existem feridas, as quais nos atrapalham de perceber toda a beleza à nossa volta. Às vezes são dores físicas, e às vezes essas feridas são emocionais. Dói demais quando pais perdem um filho, ou um filho perde os pais muito cedo. Dói demais quando alguém que amamos nos abandona, ou até quando somos abandonados por pessoas que nem chegamos a conhecer, mas não podemos deixar nada disso definir as nossas vidas. Vi em um filme uma descrição muito boa sobre essas dores. Era mais ou menos assim: perder um ente querido pode ser como sofrer a amputação de um membro do corpo. Essa ferida vai cicatrizar, mas pode ser que nunca mais sejamos os mesmos. Concordo que existem feridas, físicas ou mentais, que fazem a vida mudar definitivamente. Em qualquer um destes casos, se está aleijado e tem dificuldades para caminhar, saiba que Deus é capaz de dar asas. Converse com Ele sobre isso também e se permita ser transformado, aqui e agora. Mas lembre-se de amá-lo em primeiro lugar. O amor que temos por Ele são as asas que nos permitem ir em frente, independentemente do que ficou para trás. Esse amor tão arrebatador nos faz sermos muito melhores do que poderíamos ser, ainda que tudo à nossa volta fosse perfeito. Em qualquer situação, não importa o quão se sente destruído, lembre-se de que a perfeita restauração logo vem. Muito pode acontecer ainda nesta vida, mas nunca se esqueça de que o verdadeiro alvo, ou seja, a verdadeira restauração, não acontecerá aqui. Compreenda que Deus já fez algo maravilhoso, nos selou como sua propriedade e pôs o Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir, segundo Coríntios 1, versículo 22. Mas o que há de vir?
Há de vir tempos inimaginavelmente melhores, pois nós seremos como ele. João nos ensina: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. 1 João 3, versículo 2 e 3. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Filipenses 3, versículo 21. Apesar de ter consciência de que nem ao menos começamos a viver a verdadeira vida, permita-se ver o quão é bela a obra à nossa volta. A beleza pode ser vista no choro de um recém-nascido que ainda vai começar sua jornada, ou na gargalhada de um idoso, deixando transparecer que valeu a pena e continua valendo. Podemos ver o reflexo de Deus ao olhar para o brilho das estrelas. Podemos sentir sua presença no vento ou ouvi-lo no barulho das ondas do mar. Apenas respire e veja o quão isso pode ser prazeroso. Mas insisto em repetir, é preciso reaprender a parar e descansar. Quando estiver triste, converse com Deus. Quando estiver cansado, ansioso ou preocupado, descanse nele. Não importa o quanto perdeu ou o que pode perder. Não importa o quanto sofreu ou teme sofrer. É assustador o quanto sofremos por coisas que ainda nem aconteceram. Às vezes a preocupação é pior e maior do que as dores causadas quando os nossos temores se concretizam. Ou seja, inventamos monstros em nossas vidas que não existem, ou que não são tão grandes o quão pensamos, e sofremos com isso sem motivo algum. Seja como for, se estamos sofrendo por algo que já aconteceu, ou que ainda pode acontecer, entregue nas mãos dele e busque a paz do Senhor. Adquira a paz daqueles, os quais têm certeza que, no fim, a verdadeira vitória já está garantida por ele. Quando estiver feliz em um belo lugar, tire um tempo para Deus. E quando se sentir forte, lute para espalhar o bem. E quando os problemas chegarem, continue. Então poderá ver que a verdadeira força não vem de você. A Bíblia nos ensina: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Romanos 12, versículo 21. O que mais posso dizer? É estranho, pois acho que já disse o suficiente. Mas não paro de pensar no que ainda poderia dizer. Talvez essa seja a minha última chance de te abraçar. Não fisicamente, mas com palavras. Eu espero ter conseguido fazer isso. Um bom conselho: leia a Bíblia. Comece com o Novo Testamento, depois siga para o Antigo, e depois comece tudo de novo, pois a cada nova leitura é possível ganhar insondáveis conhecimentos. Tentando explicar a importância de ler a Bíblia, uma vez eu disse para um amigo que se eu pudesse escolher entre lhe dar R$1 milhão ou a vontade irresistível de ler a Bíblia, eu lhe daria a vontade de ler a Bíblia com toda certeza. Depois complementei: já ele, se pudesse fazer a mesma escolha para a minha vida, poderia me dar R$1 milhão, pois eu já leio a Bíblia. Agora quero fazer uma proposta para você, caro ouvinte. Se eu pudesse escolher entre ganhar o seu dinheiro ou ganhar a indicação desse livro para seus amigos, é óbvio que eu escolheria a indicação. Meu maior sonho sempre foi abraçar o máximo de pessoas que for possível. Se puder, me ajude a fazer esse sonho crescer. Essa obra pode se tornar sua também. A propósito, tenho muitos outros livros escritos e logo terei mais audiolivros. Se conhece alguém que não está muito interessado em buscar a Deus, indique um desses outros livros. Pode ser que algo bom seja encontrado, mesmo que sem querer. Minha irmã ou meu irmão, muito obrigado por passar esse tempo comigo. Até logo!